Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de sobrevivência. Eu sempre falo isso, porque o trabalhador ele não vive, ele sobrevive. Mais um dia de sobrevivência. Então, irmão, eu queria falar mais uma vez hoje sobre o consórcio do crime. É um assunto que não é popular, porque mexe com os grandes, com os que controlam tudo, né? Mas que tem que ser falado, irmão. Por que que tem que ter falado? Porque nós somos um domínio inferior, que é o reino de Cristo, forma de comando do menor para o maior, ou seja, nós não damos ordem, só recebemos ordem, e aí nós obedecemos ou não. Nós somos um domínio inferior e que está sendo rejeitado, né? Está sendo reprovado, estão querendo nos penalizar por isso, por apresentar esse domínio inferior, porque eles são arrogantes, irmão, né? Eles se acham dono do mundo, porque desde a vinda de Cristo, né? Eles conseguiram matar Jesus, que eles tomaram conta da terra, né? E aí se acha dono do mundo, sendo que esse mundo ele foi feito por Deus, pertence ao Deus Criador. E o reino de Cristo chegou para resgatar essa terra da mão do inimigo. E também um povo especial, zeloso de boas obras. Mas eles não aceitam isso, né? Eles rejeitam. Claro que eles rejeitam, né? Porque eles conseguiram se apossar da terra matando o herdeiro, matando o dono de tudo, que é Jesus. E estão com toda arrogância aí, né? Se achando dono do mundo. Então é necessário a gente esclarecer isso. Quem manda no mundo, né? E quem que rege as leis, as regras, que estabelece as regras para você, irmão, né? A você que é crente, principalmente, que diz que obedece a Deus, e que fica esclarecido através dessas informações que quem rege, quem controla tudo aqui na terra não é Deus, é o diabo usando aquele que é empautado com ele. Então é necessário esclarecer isso para que você fique sabendo, e aí você possa aí ver com entendimento o lado da verdade, o lado que você deveria ou deve aderir para fazer toda a diferença. Então, esse consórcio ele opera, né? Consórcio do crime, que é a parceria pública e privada, ilegal essa parceria, sempre digo. Do lado público, tem os políticos, né? Que apresenta o bem e divulga nas televisão. E do lado privado tem as facções. O lado privado ele gerencia as facções. Isso aí opera em segredo. E é uma parceria. Também essa parceria é segredo. E vai perguntar para eles que eles falam que não existe essa parceria, mas que existe. A parceria do bem e do mal. Para que eles se posicionam como Deus? Porque eles estão numa posição de Deus, irmão. Fazendo o bem e o mal na sua vida. Eles fazem o bem e o mal. Então, para eles poderem enganar você e se colocar como Deus, eles apresentam a você somente o bem. Esse bem aqui foi nós que fez. Mas não apresenta o mal. O mal ele fica em segredo. Ou seja, eles dizem que não é parceiro, mas na verdade é. O que rege o bem e o mal é o mesmo Senhor.
no caso o diabo, né? Então, ele tem que apresentar-se fazendo o bem e o mal para poder tomar a posição suprema de Deus. Aí eles ficam estabelecidos acima do bem e do mal dessa maneira. E aí para você ele toma a posição de Deus. Isso aqui é uma informação muito importante, mas para você que é crente e que está nessas igrejas aí sob regência das leis corruptíveis de Moisés ou dos políticos. Então, se vai procurar para o pastor, por exemplo, ele diz que rege a igreja dele é a lei de Deus, é Deus. Não é, mas não é. A regra é corruptível, portanto ela é terrena. E não é Deus, é o diabo, irmão, né? Então vê a característica da lei que é regida nas igrejas. E também a maneira como eles estudam a Bíblia. Eles excluem a lei de Deus para poder estabelecer as regras dele tiradas da própria Bíblia. Aí eles criam uma lei tirada da Bíblia e diz que é Deus. Ah, mas a Bíblia foi escrita por Deus, foi escrita por pessoas, por homem, inspirado por Deus. Portanto, eles tiram aquela parte lá para lhe enganar e diz que é Deus. O que foi escrito por Deus, irmão, foi a lei de Deus. Foi escrita pelo próprio dedo de Deus. A única coisa da Bíblia que foi escrita por Deus, ele foi escrito em pedra e dada a Moisés. Exatamente essa parte que Deus escreveu que eles jogam no lixo. Aí vocês, mas tem umas igrejas aí que obedecem a lei de Deus. Não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. É a lei de Moisés. Você pode ver que eles priorizam obedecer o sábado, não os 2 primeiros mandamentos. Então não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Portanto, para você que está numa igreja, é necessário que você se esclareça, se conscientize disso. E aí o consórcio do crime controla a sua vida e você nem percebe. Que é a parceria pública e privada. O bem e o mal associado. E aí através disso, irmão, eles fazem acontecer tudo na sua vida. Tudo mesmo que eles querem. Eles fazem o bem quando eles querem e também o mal. Se você obedecer a eles, eles fazem o bem. Aí se você se rebelar contra eles, eles fazem o mal. Aí eles tomam a posição de Deus. Aí eles, não, eu não vou fazer isso não. Aí eles criam uma regra para você obedecer. Ó, se você obedecer essas regras, você vai receber o bem. Se você não obedecer, você vai receber o mal. Então é Deus, irmão, né? É um Deus. É um Deus que se apresenta como fazendo o bem e o mal, ou seja, acima do bem e do mal. Você pode ver que a nossa conduta, irmão, a conduta de um obediente, no caso nós temos essa conduta, nós não fazemos o mal para você, somente o bem. E aí sim mostra a característica de servo que observa a lei. É aquele assunto que a gente falou anteriormente sobre os que julgam a lei, colocam como juiz da lei, não como observador dela. Então você tem que ver essa diferença. E esse assunto que a gente está falando aí, ele tem tudo a ver com isso. Nós obedecemos o bem e fazemos somente o bem a você e não o mal. Então nós não julgamos você. Nós operamos para salvar você. Por quê? Porque nós somos servos, né? Então, todos aqueles, irmãos, que se limitam a lhe fazer o mal e o bem, eles tomam a posição de Deus sobre a sua vida. E geralmente você está na regência das leis dele, corruptível de Moisés e dos políticos. Se caso você mudar para a regência da lei incorruptível de Cristo, e aí eles não vão ter autoridade sobre você ainda.
Porque ainda a lei deles ainda tem força sobre a sua vida. Porque a lei deles, ela é soberana, irmão. É uma lei soberana. Então, elas ainda vai ter forte influência sobre a sua vida. Mas conforme você persistir, a lei de Cristo vai ganhando força. Por exemplo, eu estou persistindo. Eu não somente obedeço essa lei, como eu testifico dela. É muito importante testificar também. Porque se eu fosse aquele tipo que só observasse e não falasse, eu não daria meu testemunho. E aí, através do testemunho, testificando, é que eu consigo dar prova, digamos assim, do Deus que eu obedeço. Através do testemunho. Então é muito importante não somente observar, como também testificar. Porque se você observa e não testifica, você não se confirma como verdadeiro testemunho. Então o verdadeiro testemunho, irmão, ele tem que observar, viver aquilo e testificar. E mais que isso, tem que combater o testemunho contrário, irmão, né? Isso mesmo. Vamos supor, se existe uma pessoa que observa a lei de Moisés, por exemplo, e aí ele apresenta um testemunho a você da lei que ele observa, que geralmente é a mesma lei dos políticos praticamente, que é corruptível. Ele está dando testemunho da lei que ele observa, daquilo que ele vive. Então ele está dando um exemplo, através do viver dele, o que ele vive. E aí, se ele está, por exemplo, ele apresenta a lei para você que o bem está associado ao mal, é um Deus falso. E é esse o testemunho que ele tem para dar para você. O bem associado ao mal. Não é o Deus verdadeiro. Então nós testificamos do bem, mas nós usamos a palavra para combater o mal. Lembrando que a palavra má que nós falamos não é por testificar do mal, e sim por reprovar o mal, para combater o mal. Porque a espada do Espírito é a palavra, irmão. Se você não usar a palavra, você não está testificando do bem, para combater o mal, quer dizer. Se você não usar a palavra para combater o mal, não é para testificar dele, não, é para combater. O seu testemunho não é do bem, portanto ele não é verdadeiro. Então, para que você comprove o seu testemunho como verdadeiro, como do bem, você tem que testificar do bem e usar a palavra para combater o mal. Porque nós estamos numa guerra, irmão, espiritual. E aí, se nós não usarmos a arma que nós temos, é porque nós não estamos numa guerra, ou seja, nós já fomos vencidos pelo inimigo. Então muitos aí, eles vivem uma coisa, diz que vive a Deus, a lei de Deus, e não testifica dessa lei. Digamos que seja um soldado vencido, um soldado que não tem poder mais para guerrear, não tem poder mais para batalhar e lutar e vencer o inimigo. Já nós não, irmão. Você pode ver que nossa força, irmão, ela é ativa. Ela é ativa, ela se renova. Você lembra que antes nós fazíamos filmagem em casa, agora nós estamos fazendo na rua, irmão? As publicações aqui, ela vai para a internet, são feitas na rua. Porque é uma coisa ativa, é uma coisa que se movimenta, é uma coisa que muda. Porque é vida, irmão, isso aqui é vida. Não é uma coisa morta, programada. E isso aí que incomoda o inimigo, irmão. Isso aí que desmonta o inimigo. Porque o inimigo, irmão, ele trabalha para nos programar da sua maneira. Ele trabalha para que nós vivemos sob a regência da sua regra suja. E geralmente escravizando as pessoas. E a pessoa vai fazer o que ele quer. Por exemplo, tem muitos crentes aí que diz que testifica de Deus, mas ele não faz o que Deus quer, e sim o que o inimigo quer, usando a Bíblia, né?
dando um testemunho que não condiz com o testemunho do bem, né? Porque vive numa sociedade que o bem está associado ao mal, por isso ele não pode testificar do bem e combater o mal, porque se ele fizer isso, ele desfaz essa sociedade, e estabelece hoje outra. No nosso caso é esse. Por que nós combatemos o mal? Com a palavra, e testificamos do bem. Porque nós trabalhamos para edificar o bem, ou seja, uma nova sociedade separada do mal, e dissipar o mal dessa sociedade que opera. Ou seja, dessa sociedade que opera, nós queremos só o bem e reprovamos o mal. Então, aqueles que testificam das leis corruptíveis, ele não dá testemunho do bem e nem combate o mal com a palavra. E eles podem até testificar do bem, mas não combate o mal, porque a sociedade que ele vive, o ambiente que ele vive, o bem está associado ao mal. E não é de Deus isso aí, irmão. Não é do Deus verdadeiro. É de um Deus falso. É de um Deus fraudulento. É de um Deus que se coloca como Deus verdadeiro e não é falso. É falso esse Deus aí. Então, o Deus verdadeiro, você tem que combater o mal com a palavra e testificar do bem. Você não pode fazer o mal, mas você pode combater ele com a palavra. E aí você vai limpando a sujeira espiritual com a palavra, estabelecendo a pureza de Deus com o bem que você aceita e aprova e que você pratica. Então, irmão, isso aí é muito importante para você que deseja se associar ou se vincular a esse nosso trabalho. A conduta que você deve adotar para você viver gerando uma nova sociedade na regência de uma sociedade mista que o bem está associado ao mal. Em que você vai mudar a conduta, você vai praticar o bem, usar a palavra para combater o mal e testificar do bem. Por que você vai testificar do bem? Porque você vai usar a palavra para combater o mal e testificar do bem, porque você pratica o bem, não o mal. Então você reprova o mal, gerando assim de forma espetacular uma nova sociedade separada do mal, irmão. Muito maravilhoso isso aí, irmão, né? Muito maravilhoso mesmo. Então é necessário, irmão, que nós sejamos uma pessoa que tenha coragem de se rebelar contra o mal. Isso mesmo. Isso aí mexe com toda a estrutura da sua vida, tanto sua como de todos aqueles que estão à sua volta. Porque todos estão adaptados, irmão, alinhados à vivência de uma sociedade que o bem está associado ao mal. Acostumado já à contradição. E aí, no momento que ele combate o mal, movimenta todo o seu exterior. Inclusive seu interior movimenta também. Até seu interior é movimentado em tudo isso. Por quê? Porque ele combate uma coisa que a natureza dele tem, que é o mal. Ele se rebela contra o mal dentro de si próprio. A sua própria natureza. E aí, no momento que você se rebela contra o mal, você vai vencer o seu mal interior. E aí depois você vai combater o mal exterior, que é fora de você. Usando a palavra. Bom dia! Então, para você combater o mal, você tem que primeiro eliminar ele do seu interior. Se você não venceu ele no seu interior pela fé, sabe, mas eu vou ficar puro totalmente? Então. Mas pela fé, sim. Porque aquele mal que está em você é da sua natureza. Mas que é uma coisa que você reprova, que você lutou e já venceu ele. E aí você tem capacidade de lutar contra o mal exterior, né? O exterior fora de você já, porque o seu interior
ele já foi vencido. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Então isso aí é muito importante, irmão, para você poder se edificar-se numa rocha, que realmente é a rocha verdadeira de Cristo. Não edifique sua vida sobre areia, irmão, né? Sobre doutrina formada por homem, por preceitos tirados da Bíblia, para edificar uma fé. Não faça isso, não. Porque dessa maneira você não consegue ter firmeza. Principalmente agora, irmão, depois de chegada desse trabalho novo aí, que apresenta uma conduta pura e sã para você, né? Se comportar de maneira como deve se comportar mesmo, diante de uma sociedade mista, e para isso, para o seu comportamento gerar uma outra sociedade separada do mal. Então, irmão, a gente vai encerrando por aqui. Mais uma gravação aí. Espero eu que tenha ajudado a edificar a sua vida, né? Principalmente para você que já está pensando aí em mudar, né? A fazer parte desse grupo maravilhoso aí, para gerar uma nova sociedade. Mas para que você faça isso, você tem que ter propósito, irmão, né? Porque o inimigo, ele trabalha para que isso não aconteça. Tem que ter propósito, né? Tem que ter objetivo. Não retroceder. Como eu sempre falo para vocês, que essas conquistas aqui, irmão, elas são definitivas. É uma coisa definitiva, por isso é difícil. É definitiva. O inimigo, ele vai ficar derrotado na sua vida para sempre. Para sempre ele vai se derrotar. Então, uma vitória definitiva, irmão. Você pode ver a dificuldade que a gente tem para estabelecer esse trabalho nosso. Dificuldade, né? Porque o inimigo sabe, se ele se estabelecer, né, ele vai ficar definitivamente aqui, né? E ele vai se estabelecer, porque é uma coisa de Deus, irmão, né? É uma coisa de Deus, né? Então, quando Deus tem um propósito, meu amigo, não há quem impeça, né? Nem mesmo o inimigo com todo o seu poder. E que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos.